Não é segredo para ninguém que Io, o mais próximo dos satélites galileanos de Júpiter, não se parece em nada com os outros corpos do nosso sistema planetário, nem com asteroides, cometas ou outros objetos. O relevo do satélite não é como poderíamos imaginar. Em Io não há nenhuma cratera e ele é único nesse aspecto. Você também não vai encontrar água aqui em nenhuma forma. Este é um mundo turbulento e agitado, onde vulcões entram em erupção continuamente. Já houve casos em que várias erupções aconteceram ao mesmo tempo, e o número de vulcões ativos em Io chegou a 400. Na superfície do satélite, metamorfoses estão sempre acontecendo. Sua crosta incandescente está constantemente se deformando sob a influência da poderosa gravidade de Júpiter. Que segredos guarda esse satélite misterioso? Io, legendas, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia. Sabemos que a gravidade da Lua causa as marés, elevando o nível da água dos oceanos da Terra, mas em Io as marés são muito mais fortes, cerca de 88 mil vezes mais. E as diferenças não param por aí. A gravidade de Júpiter e de seu satélite Europa afeta Io, movendo diariamente para cima a crosta sólida do satélite e não a água. Por que isso acontece? Existe uma teoria persistente de que, novamente devido à gravidade de Júpiter, ocorre atrito, o que leva ao aquecimento da superfície de Io. A influência gravitacional de Júpiter é tão poderosa que a crosta do satélite se rompe em pedaços e ocorre um movimento em relação ao manto. Assim, a magma líquido em Io, ela aumenta significativamente de volume e por isso irrompe para fora. Antes, acreditava-se amplamente que rochas líquidas ocupavam espaços entre o manto e a crosta, ou seja, entre rochas sólidas. No decorrer de pesquisas posteriores, descobriu-se que a localização real dos vulcões não coincide com as áreas presumidas. No final das contas, os cientistas chegaram à conclusão de que em Io existe uma camada de magma líquido que permanece nesse estado constantemente. Quando tentamos explicar a razão da intensidade e da localização das erupções, devemos usar uma abordagem complexa. Eles se limitam a 2 fatores: aquecimento e influência gravitacional. Apenas a combinação do aquecimento dos sólidos. O modelo híbrido, que leva em conta o componente líquido, descreve com mais precisão a atividade vulcânica intensificada na zona equatorial e o deslocamento das erupções vulcânicas para o leste. Ao mesmo tempo, as rochas sólidas que se aquecem sob a influência das forças gravitacionais de maré de Júpiter podem explicar as erupções vulcânicas justamente em latitudes mais elevadas. Nesta imagem você pode ver os resultados da modelagem do aquecimento da superfície de Io, que vem das profundezas do manto na parte superior e da camada superior do manto, ou seja, da astenosfera, na parte inferior. Em um caso, a temperatura aumenta mais perto dos polos e no outro perto do Equador. A influência gravitacional de Júpiter é tão poderosa que sob a superfície de Io pode haver rocha líquida borbulhando constantemente, e isso é realmente impressionante. Essas informações sugerem que sob o gelo de Europa e Encélado podem existir oceanos subterrâneos. Só de pensar com água líquida, se a gravidade de Júpiter pode contribuir para o aumento da temperatura e manter o nível necessário, especialmente nas camadas de água líquida. Então, nesses satélites, a vida pode surgir e se desenvolver, mesmo que seja bastante incomum. Recentemente, a sonda de pesquisa Junona nos forneceu uma nova porção de informações. Ela fez novas imagens da superfície, onde os cientistas observaram algumas características do relevo, nomeadamente ilhas de fogo, localizadas no centro de um lago e uma montanha bastante alta. Posteriormente, foi criada uma visualização especial para examinar melhor essas áreas. Também foi possível apreciar uma animação do lago Pataraloque, que é um lago de lava com mais de 200 quilômetros de diâmetro. A Juno também capturou, como era de se esperar, uma enorme quantidade de vulcões, alguns deles até mesmo em processo de erupção. Pesquisas adicionais dos dados obtidos também permitiram identificar áreas de Io onde a superfície era muito lisa. Que conclusões podemos tirar dessas informações? O mais importante é que sabemos que há uma enorme quantidade de lagos de lava na superfície de Io e sua estrutura é bastante incomum.
Eles têm algo parecido com um anel de lava quente que sai das camadas internas do satélite. E a parte principal do lago é uma camada densa de crosta derretida. Imagens infravermelhas nos deram uma compreensão mais clara das características desses lagos. A ausência de fluxos de lava nas bordas do lago e além dele indica a existência de um certo equilíbrio. A massa derretida que entra nos lagos retorna para o sistema subterrâneo. Muitas vezes, a lava atinge as bordas do lago, formando assim as paredes. É assim que essa estrutura se assemelha a um anel, já que a altura dessas paredes pode chegar a centenas de metros. A lava permanece dentro do lago, sem transbordar para fora. Nessas áreas predominam principalmente rochas que periodicamente sobem e descem. Elas se movem como um todo, estando sob a influência da elevação central do magma. E há uma suposição de que o deslizamento da crosta ali é impossível, pois nessas áreas ocorre atrito entre a crosta e as paredes do lago. Afinal, essas estruturas acabam se destruindo com o tempo, liberando massas de lava para fora. Claro, há outra explicação. O magma vai se acumulando gradualmente na parte central do lago, e a camada superior em algum momento desce pelas bordas. Que conclusão podemos tirar? Em Io, ocorrem diariamente muitas transformações geológicas. As montanhas no satélite são bastante altas. Por exemplo, o ponto mais alto de Io e um dos pontos mais altos do sistema solar é a montanha Baaz Ávila do Sul. Sua altura relativa é de 18.200 metros, isso é mais do que o dobro do Everest. Os vulcões em Io são tão poderosos que lançam enormes nuvens de enxofre e dióxido de enxofre para fora. Io se diferencia dos outros satélites de Everest pelos elementos que formam sua estrutura. Em Io predominam rochas silicatadas, além do ferro que compõe seu núcleo. Ao mesmo tempo, os satélites da parte externa do nosso sistema planetário contêm principalmente gelo de água. Em Io, polos têm temperaturas diferentes por causa da intensa atividade vulcânica. Nas áreas planas, forma-se uma camada de dióxido de enxofre e enxofre congelado. É claro que nunca poderemos colonizar Io, pois as condições lá, para dizer o mínimo, não são adequadas para os seres humanos. No entanto, ao estudar satélites como esse, formamos uma imagem mais clara de como o universo se formou e quais possibilidades ilimitadas existem nesse vasto espaço. E você, o que acha? Será que no futuro vamos descobrir algo ainda mais interessante sobre Io? Curiosity e Perseverance se tornaram alguns dos robôs exploradores de Marte mais conhecidos da história, e suas missões ainda continuam até hoje. Atualmente, eles estão a 235 milhões de quilômetros do nosso planeta. Robôs exploradores de Marte trabalham sem parar para trazer mais informações sobre o planeta vermelho. Agora, cada vez menos enfrentamos o problema da entrega de dados muito lenta para a Terra, e os veículos de pesquisa são capazes de nos mostrar quase em tempo real o que está acontecendo em Marte. Falamos muito sobre o que foi descoberto de interessante no passado no planeta, mas hoje convidamos você a descobrir o que há de novo que os robôs exploradores Curiosity, Perseverance e outros trouxeram para nós. Comecemos pelas conquistas do Curiosity e Perseverance. Graças a eles, recebemos imagens da cratera G0. Aqui, podemos ver vestígios de rochas sedimentares nas encostas. Também é interessante observar a cratera Beleva. Uma das crateras mais antigas. Em algumas imagens podemos ver áreas onde provavelmente houve fluxos de água no passado.
E aqui estão as imagens das colinas de Valinor. Nelas ficaram rochas que servem como prova de que ali já existiu um enorme banco de areia. A sonda automática interplanetária da Agência Espacial Europeia, chamada Mars Express, nos forneceu uma imagem bastante curiosa. Você pode ver a geada no vulcão ali. Ela não está lá o tempo todo, mas aparece por um curto período antes do nascer do Sol. Vale notar que a geada contém mais de 110 milhões de litros de água e há uma circulação regular dela com a atmosfera do planeta. Olhem para essas manchas de gelo de perto, como isso é realmente maravilhoso. O relevo de Marte é muito mais interessante do que parece à primeira vista. Por exemplo, essas rachaduras que até lembram favos de mel à distância. Outros aparelhos de pesquisa também aparecem na lente. Por exemplo, aqui podemos ver o drone robótico de reconhecimento Mars Ingenuity, que concluiu sua missão em 2024, porque ele danificou uma de suas partes durante o trabalho. O mundo do planeta vermelho é um lugar cheio de mistérios, onde ainda existem objetos capazes de nos surpreender. E muito provavelmente, se algum dia colonizarmos Marte, essa será a vista comum da janela de uma estação de pesquisa para nós. E você o que acha? Será que isso é possível? Na era das rápidas descobertas espaciais, às vezes achamos que sabemos quase tudo sobre o nosso universo, mas isso está longe de ser verdade. Além disso, alguns fatos que sempre consideramos verdadeiros na verdade não são, o que já é um fato científico pouco conhecido pelo grande público. Que segredos o universo revelou para nós? Qual é o verdadeiro rosto do cosmos? Vamos começar pelo simples. Com certeza, você já assistiu Star Wars ou outros filmes de ficção científica, onde as naves espaciais explodiam de forma épica no espaço e queimavam até virar cinzas. Na realidade, nada disso poderia acontecer. No espaço não há oxigênio, então um objeto não pode simplesmente pegar fogo, assim como não pode haver uma onda de explosão. Que decepção, mas aqui está nosso Sol, o que ainda podemos aprender sobre ele. E se eu dissesse para você que ele na verdade é assim e não assim? E sim, pode-se dizer que a verdadeira cor do Sol é verde, mas por que em todas as fotos ele aparece laranja, amarelo, vermelho, branco, mas nunca verde? Já sabemos que, com a ajuda do espectro de cores, é possível determinar a temperatura de uma estrela. Simplificando, para cada cor existe um determinado comprimento de onda que vem do astro. As estrelas mais frias são vermelhas, as mais quentes são azul claras. O nosso Sol emite a maioria das ondas no espectro esverdeado, porém ele também emite ondas de outros comprimentos. É exatamente por isso que vemos uma mistura de cores que se transforma em luz branca. Em muitas fotos, a cor do Sol pode ser diferente. Por exemplo,
Nossa estrela principal pode até parecer amarela quando vista da Estação Espacial Internacional. Isso acontece porque as ondas próximas ao espectro azul se dispersam devido à ação da atmosfera. Na realidade, o Sol não pode ser amarelo de jeito nenhum, a não ser nos desenhos das crianças, porque, nesse caso, nosso planeta seria um lugar desértico e inóspito, localizado fora da zona habitável do Sistema Solar. E o motivo para isso é que um Sol amarelo teria uma temperatura cerca de 800 graus Celsius mais baixa. Além disso, você já pensou em como o Sol consegue permanecer tão quente? Claro, ele não é tão poderoso quanto antes, mas ainda assim é incandescente, nada de único. No Sol, o próprio processo de combustão não acontece, porque para isso seria necessária uma enorme quantidade de oxigênio, que praticamente não existe lá. O Sol é composto principalmente de hélio e hidrogênio. É um ambiente ideal para reações nucleares. Graças a elas, nossa estrela principal é tão quente. Como você sabe, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então ele deveria ser o mais quente. Aqui as coisas não são tão simples, claro, as condições são diferentes e... Alegro segue. Gases da Terra. Seu capitão precisa ser um mestre em sua área para evitar colidir com um dos asteroides. É verdade, não é? Mas os filmes sobre o espaço complicam nossa imagem. Claro que não. No cinturão de asteroides existem trilhões de objetos de vários tamanhos, muitos capazes de esmagar uma nave espacial, mas isso é muito improvável. Tudo isso acontece porque eles estão muito distantes. Por isso, é possível atravessar o cinturão de asteroides e não encontrar nenhum asteroide. Geralmente, a distância entre asteroides é mais que o dobro da distância Terra-Lua. Acontece que tudo não é tão épico quanto imaginávamos. Vamos nos mover do cinturão de asteroides um pouco mais perto do nosso planeta. Você já parou para pensar em quantas estrelas vemos no céu noturno? Parece haver infinitas delas. Impossível saber quantas existem. No entanto, cientistas da Universidade de Harvard aceitaram o desafio e descobriram que, da Terra, sem o uso de telescópio, podemos ver 9.110 estrelas. Impressionante. Agora vamos falar sobre todo o Sistema Solar. Sabemos que os planetas giram em órbita e ao redor de seus próprios eixos, mas você também deve saber que o próprio sistema gira ao redor do centro da Via Láctea. Ela completa uma volta inteira em apenas 230 milhões de anos. Só imagine, da última vez que a Terra esteve no mesmo lugar em que está agora, os dinossauros caminhavam por ela e a humanidade ainda estava muito distante de surgir. E se eu dissesse que, na verdade, todos os planetas não giram ao redor do Sol? Claro, né? O Sol pode ser considerado o centro do sistema planetário, mas não é tão simples assim. Os cientistas descobriram que a rotação orbital dos planetas ocorre ao redor do chamado centro de massa do sistema solar, ou simplesmente baricentro. Às vezes ele fica no centro do objeto, equilibrando a massa gravitacional, mas geralmente o centro de massa não coincide com o Sol. No caso da Terra, o baricentro quase coincide com o nosso astro, mas no caso, por exemplo, de Júpiter, ele se desloca cerca de 55 mil quilômetros. E o que aconteceria com uma pessoa se ela fosse lançada no espaço aberto sem um traje especial? O mais óbvio é que ele simplesmente perderia a consciência nos primeiros 15 segundos por falta de oxigênio. Depois, em poucos minutos, os órgãos parariam de funcionar e pronto, a morte seria inevitável. Existe ainda o risco do corpo inchar, ficando como uma bola, devido às bolhas de nitrogênio que surgiriam no sangue. Aliás, a ameaça de congelar seria pequena, já que no vácuo do espaço esses processos acontecem muito lentamente. Ah, sim, ainda não dissemos para vocês que no espaço cósmico não existe coronavírus, nem essa temperatura. Nem podemos afirmar que o espaço seja frio. A temperatura depende da energia liberada e da velocidade das partículas. No vácuo, as partículas não se movem. Consequentemente, nesse caso, não podemos falar de um conceito como temperatura. Infelizmente ou felizmente,
O espaço não é um vácuo absoluto. Em algumas de suas regiões existem, por exemplo, as próprias estrelas, cujas partículas emitem calor. Como sabem, no espaço não há estrelas, só o silêncio. Mas isso também não é totalmente verdade. De fato, as partículas estão muito distantes umas das outras para que o som percorra uma distância suficiente. Mas no espaço, ainda existem objetos que possuem partículas suficientes para propagar o som. Veja, por exemplo, como soa uma nuvem de gás quente ao redor de um buraco negro no aglomerado de galáxias de Perseu. O nosso universo está cheio de mistérios. Às vezes pensamos que desvendamos alguns deles, mas o tempo mostra que não é bem assim. O radiointerferômetro ASCAP, localizado no oeste da Austrália, começou a captar um sinal repetitivo, que surgia com uma periodicidade de 1 hora, e as propriedades do sinal mudavam de tempos em tempos. De onde vem esse sinal? De uma anã branca ou de uma estrela de nêutrons? Além disso, as características do sinal nem indicam isso. O que seria então? São interferências de sondas de pesquisa de objetos cósmicos desconhecidos para nós? Ou é uma tentativa de civilizações alienígenas de entrar em contato conosco? Como você sabe, no espaço não há som, pois predomina o vácuo. No entanto, nossos aparelhos de pesquisa captam sinais de outros tipos, como rádio, raios-x, gama e eletromagnéticos. Só depois eles convertem os dados recebidos em trilhas sonoras. Normalmente, os sinais que recebemos são triviais e já estudados por nós há muito tempo. No entanto, no caso do telescópio ASCAP, tudo foi diferente. O sinal que ele recebeu se comportou de maneira diferente dos outros semelhantes. Às vezes, os impulsos eram fracos, às vezes fortes, e em alguns casos não havia nenhum. Os cientistas chamaram esse sinal de J1935-2148. Ao analisá-lo detalhadamente, descobriram que a direção do sinal não era constante, mudando de acordo com o ponto do espaço por onde ele passava. Isso é chamado de ondas circularmente polarizadas. Os cientistas logo descobriram que o objeto de origem do sinal tem 3 fases, influenciando suas características. A primeira fase dura de 10 a 50 segundos, gerando pulsos linearmente polarizados. A segunda, cerca de 370 milissegundos com intensidade reduzida. A terceira é a ausência de pulsos. Esse sinal trifásico se repete a cada 54 minutos e a fonte do sinal é considerada um dos objetos mais lentos, porém, na verdade, não sabemos nada sobre sua origem. Os cientistas têm algumas hipóteses sobre isso. O objeto pode ser tanto uma anã branca, quanto não ser uma anã branca. Descobrir o que isso significa. Descobrir isso é um destino. Acontecerá e o retorno de Obo. Nanai, onde o número de correlação física é alterado. No assentamento das estrelas, o sinal pode ser alterado pela interação com os campos magnéticos de ambos os objetos, mas, mesmo aqui, há inconsistências. Se estamos falando de estrelas de nêutrons, elas giram com uma periodicidade de 1 segundo ou até menos, é muito difícil para elas aumentarem o período de rotação. Mas se no lugar da estrela de nêutrons houver uma anã branca, então podemos obter o período de rotação necessário. No entanto, nos deparamos com o problema de não sabermos como um objeto desse tipo emite um sinal de rádio semelhante. E agora, chegamos à versão mais interessante. Esses sinais estranhos têm origem artificial. Em outras palavras, são enviados para nós por representantes de uma civilização extraterrestre desconhecida. Para entender o quão viável é essa versão, vamos voltar ao passado, para o ano de 1977. Naquela época, um radiotelescópio chamado Grande Orelha registrou um sinal com características atípicas, que recebeu o nome de UAU. Um dos pesquisadores escreveu isso na folha da decodificação, e por muito tempo foi popular a ideia de que esse sinal veio de extraterrestres. O sinal durou 72 segundos e, após decodificado, mostrou-se único, sem repetição. Os cientistas não determinaram a localização exata da fonte do sinal,
mas identificaram precisamente sua direção, a constelação de Sagitário, próxima ao centro da Via Láctea, onde há muitos objetos galácticos. Depois, com dados do telescópio Gaia, encontraram 15 possíveis estrelas de onde as ondas de rádio podem ter vindo. A estrela mais provável era chamada TUMAS 190 e 280 e 1982, que estava a 1800 anos-luz de nós. Depois que o sinal UAU foi registrado em 1977, uma enorme quantidade de radiotelescópios tentou detectá-lo novamente. A última vez foi em 2022, quando foi realizada uma pesquisa detalhada de 15 possíveis estrelas candidatas, mas não encontraram um sinal suficientemente forte. Também não encontraram nenhum exoplaneta no caminho, porém descobrimos que havia uma fonte de emissão artificial próxima dessas estrelas. Nesse período, o sinal poderia ter se repetido se sua fonte fosse estacionária, permanecendo no mesmo local. Por isso, há uma suposição de que o sinal veio de uma nave que se movia em alta velocidade. Caso o sinal realmente venha de representantes de uma civilização extraterrestre, seja lá de onde for, por que a hipótese de alienígenas não é logo descartada? Na comunicação digital, sempre se codificam os dados recebidos. Sem conhecer os princípios do código da mensagem, é impossível decifrá-la e difícil diferenciá-la do ruído cósmico comum. Mesmo assim, pesquisadores acreditam que qualquer código pode ser decifrado com parte suficiente da mensagem. E aqui está um exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos conseguiram decifrar o código Enigma alemão ao perceberem que a mensagem continha informações sobre o tempo. Então usaram a palavra tempo para quebrar o código. Sinais semelhantes de pulsares, sempre presentes no espaço cósmico e bem conhecidos por nós, podem servir como guias, indicadores para mensagens extraterrestres. Pesquisadores acreditam que os extraterrestres podem usar pulsares para se orientar no espaço, e isso pode se tornar uma ferramenta fundamental na decodificação de seus sinais. Mesmo os autores da hipótese admitem que na fonte original, pesquisa de sinais que chegam até nós do espaço. O tema é desconhecido, incrivelmente fascinante e cheio de mistérios não resolvidos, que há muitos anos intrigam cientistas e entusiastas em todo o mundo. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer e precisamos fazer um esforço enorme para entender sua natureza e desvendar os mistérios escondidos dessas ondas de rádio. Cada nova pesquisa nos aproxima da solução, mas para uma compreensão completa, ainda será necessário muito tempo e trabalho. Ou será que só parece que estamos avançando nessa questão? Será que algum dia conseguiremos desvendar todos os segredos desses sinais misteriosos e entender o que eles significam? Só o futuro dirá. Bem, terráqueos, este não é o fim. Ainda temos episódios muito interessantes e simplesmente espetaculares pela frente. Mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E eu sei como continuar a frase. Dessa forma, você vai mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal.